Não, nem todo autista é antissocial. Existe uma falsa ideia de que se você é autista, você necessariamente é introvertido, não gosta de outras pessoas, não gosta de lidar com ninguém. Até tem autistas que são assim, mas isso não é necessariamente uma regra e o podcast de hoje é sobre isso. Será que sou introvertida ou extrovertida? A verdade é que não necessariamente a gente é introvertido, mas com certeza a gente tem problemas na comunicação. E esses problemas na nossa comunicação muitas vezes podem se tornar insegurança na hora de se comunicar, na hora de falar com as outras pessoas. Então, pensa comigo, quando eu era criança, eu gostava bastante de falar. Só que ao longo do tempo eu fui vendo que às vezes eu falava algumas coisas, as pessoas davam risada. Ou eu falava e as pessoas se incomodavam porque eu tava cortando elas, sabe? Interrompendo. Eu não sabia a hora de falar. Além de tudo, eu ainda não me sentia ouvida. Parecia que eu falava e ninguém me ouvia. Tudo isso fazia com que a minha autoestima fosse caindo e eu fosse tendo cada vez mais dificuldade em falar. Na verdade, eu queria falar cada vez menos para que eu não fosse interrompida, para que eu não fosse zoada, eu não enfrentasse os problemas que eu já vinha enfrentando naquela época. Para evitar problemas que eu já tinha, eu preferia não falar, mas isso não quer dizer que eu não gostava de falar, entende o meu ponto? Eu acho que nós autistas, principalmente os que não tiveram diagnóstico na infância e na adolescência, a gente vai se privando de algumas coisas, porque a gente sabe que a gente é diferente, a gente sabe que as pessoas não entendem muitas vezes o que a gente quer falar, mas ao mesmo tempo, quando fala, as pessoas julgam muito. A gente foi tendo a nossa autoestima meio destruída aos poucos, porque sim, a gente tem problemas de comunicação. Só que o problema é que quanto mais novo, a gente acaba sendo zoado, a gente acaba sendo motivo de piada para as outras pessoas. E isso vai afastando a gente da comunicação. Aquilo que a gente já não faz muito bem, a gente evita fazer para que a gente não seja tão zoado, tão afetado por isso de forma negativa, sabe? Então é melhor que eu me cale do que quando eu falar, isso se torna um problema. As pessoas vão me zoar, as pessoas vão reclamar que ou eu falo alto demais, ou eu interrompo elas, então é melhor que eu não diga nada e assim eu evite certos tipos de problema, principalmente por causa do bullying, né, que eu pelo menos sofri, sei que a grande maioria dos autistas também sofreu na época da escola. Então, a minha teoria não é que autistas são necessariamente introvertidos. A gente pode ficar tímido com o tempo. E aí pode parecer que a gente é introvertido, mas não necessariamente a gente é. É porque a nossa autoestima afeta a nossa comunicação também. Então, isso faz com que a gente queira falar cada vez menos para que a gente não seja visto de um jeito torto. Eu lembro claramente de quando criança estar numa roda de amigos, aqui em casa mesmo. E tá todo mundo falando, todo mundo, sei lá, pensando sobre o que a gente pode brincar, sobre o que a gente pode fazer. E não me senti ouvida. E aí eu não sabia, eu não conseguia achar o momento de falar. Parecia que todo mundo ali conseguia encaixar suas falas. E eu ficava esperando o meu momento e não vinha. E aí a hora que eu ia falar, eu interrompia alguém que também tava falando. Isso é uma memória muito clara na minha mente. Hoje em dia, eu acho que eu enfrento muito menos problemas por causa disso. Porque eu me atento mais também a esse tipo de situação. Porque naquela época eu queria falar. É aí que tá a questão, sabe? Eu não era uma pessoa que não queria me impor, não queria falar. Na verdade, fui entendendo com o tempo que eu não sabia fazer isso direito, então era melhor eu ficar quieta. E sim, em algumas situações eu era realmente quieta, principalmente quando eu tô num ambiente desconhecido, com pessoas que eu não tenho muito assunto, que eu não conheço muito bem, eu era quieta mesmo. Mas em algumas situações eu só não sabia me comunicar do jeito correto e eu não sabia disso. E as outras pessoas também não sabiam que, tipo, eu não fazia isso por mal, de interromper elas, ou de às vezes falar alto. Muitas vezes quando eu me empolgo com o assunto, quando eu tô contando uma história e, sabe, eu tô animada com aquilo, eu começo a falar alto e eu não percebo que isso acontece. E aí eu também lembro de situações onde outras pessoas falavam pra mim, do tipo, ai, Pamela, para de gritar. E eu falava, eu não tô gritando, eu só tô falando normal. E a verdade é que eu tava, assim, falando mais alto. Eu tinha elevado o nível da minha voz, só que eu não percebia. Hoje, isso também é o tipo de situação que eu aprendi a controlar, que eu não passo mais. Mas você entende que tudo isso, pra uma criança, é mais
mais motivo ainda de isolamento para deixar essa criança sozinha, não ter tanto amigos. Então, tudo isso é questão que, se tivesse um diagnóstico e tivesse informação naquela época, porque o problema não é só que não tinha diagnóstico, o problema é que as pessoas não sabiam sobre autismo. Então, mesmo que talvez elas soubessem, elas não teriam a paciência e a consciência que eu acho que hoje em dia a comunidade consegue ter e consegue ensinar as crianças de tipo, olha, o amiguinho ele funciona de um jeito diferente, então vamos respeitar essa diferença. Algumas coisas não estão no controle dele, então vamos educar, né, as crianças a lidar com o diferente de um jeito mais tranquilo. Naquela época não tinha isso. Era assim, você é esquisito, então a gente vai te zoar, a gente vai fazer bullying, a gente vai infernizar a sua vida até que a sua autoestima seja poeira. É basicamente essa definição que eu daria. A autoestima do autista não diagnosticado na adolescência e na infância era poeira. E eu falei até um pouco sobre isso no episódio anterior, sobre relacionamentos amorosos, porque a nossa vida amorosa é muito afetada pela nossa autoestima, né? Toda essa questão do bullying e tudo mais só acarreta para que isso aumente. Talvez a rigidez cognitiva seja uma coisa que também faça as pessoas confundirem o fato de acharem que autista é necessariamente introvertido. Porque a gente tem dificuldade de lidar com novidades, a gente tem dificuldade de sair do lugar que é confortável pra gente. Então esse também pode ser um motivo da qual as pessoas olhem e pensem que alguém é introvertido, mas na verdade não necessariamente é, talvez seja só autista, como no meu caso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de ter a sensação de estar vivendo a vida, de estar aproveitando as coisas, conhecendo lugares novos, seja um restaurante, seja shows, tudo bem que eu não gosto de qualquer tipo de show. Aí tem que ser uma música que me agrade. Que no meu caso vai ser sempre uma banda de rock. Ou até umas cantoras pop. Mas é porque show de cantora pop aí teria que ser internacional. E eu acho que essa loucura eu não chegaria a fazer. Quando é artistas que eu gosto, por exemplo, nacional, eu tenho uma lista de artistas que eu gostaria de ir em shows. Que eu gostaria de ter oportunidade. Porque eu gosto de ter a sensação que eu estou vivendo a vida. Que eu estou aproveitando a vida. Que eu estou fazendo as coisas que eu tenho vontade. E, por exemplo, na minha cidade mesmo, eu gosto de ter a sensação que eu estou conhecendo os lugares, que eu estou aproveitando as oportunidades que existem na cidade para eu me divertir. Eu gosto de ir num restaurante novo porque eu sinto que estou aproveitando o melhor que a minha cidade tem a me oferecer. Então, eu também gosto de ambientes, de conhecer coisas novas. O problema é que isso me causa uma exaustão. Então, se eu vou fazer isso no final de semana, eu vou me programar apenas para fazer isso, praticamente. O restante do tempo eu vou tentar descansar, porque isso vai me deixar muito cansada. Para algumas coisas eu tenho uma rigidez muito firme. Por exemplo, ontem eu percebi que meus pais tinham trocado a pasta de dente e eu fiquei brava com isso, porque eu odeio que toda vez que eu vou pegar a pasta de dente eles mudaram a marca. Isso me dá um certo nervoso. Então eu sou muito rígida com muitas coisas. A rigidez cognitiva é uma coisa que faz parte do autista mesmo. Mas para outras coisas, e por exemplo, no meu caso, socialização e sair para muitos lugares, a minha rigidez já não é tão forte. Na verdade, eu gosto de deixar minha rigidez de lado nesse caso, porque eu quero sentir que eu estou aproveitando, que eu estou fazendo coisas diferentes, que eu estou vivendo, sabe? É uma coisa que me faz eu me sentir um pouco mais viva e que eu não tô só vendo a vida passar, sabe? Eu gosto disso. Talvez isso venha do pezinho nas altas habilidades que eu tenho, porque isso é uma questão que talvez faça mais sentido dentro desse contexto. Porque cada autista é único, gente. Eu posso estar falando aqui que eu gosto de ir para lugares novos e outros autistas vão falar, eu odeio, eu quero sempre no mesmo restaurante comer a mesma coisa, mas eu tô falando da minha experiência. E para mostrar que autistas são diferentes uns dos outros. Existem coisas que são mais comuns entre autistas, mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta. E existem questões sim que são comuns em todos. Por exemplo, problemas na comunicação é um dos critérios de diagnóstico. Então, não tem como você ser autista e não ter problemas na comunicação. Mas isso não quer dizer, como eu estou dizendo aqui nesse episódio, que eu fiz basicamente para isso, que eu sou uma pessoa introvertida. Eu tô aqui falando tudo isso justamente para desmistificar essa questão de que autistas são todos de um jeito, são todos tímidos, são todos introvertidos. A verdade não é essa. Eu posso ter problemas na comunicação e ainda ser uma pessoa extrovertida, que na verdade aí também
entra num outro ponto, que é problema de comunicação necessariamente não é só falar pouco. Às vezes é falar muito, porque às vezes quando um assunto interessa pra gente, a gente começa a falar e falar, e a gente não sabe a hora de parar de falar. Às vezes outra pessoa tá incomodada já de ouvir a gente falar sobre aquele assunto e a gente não percebe, a gente não se dá conta. Isso pode ser um problema de socialização também, isso pode ser um problema de comunicação. O falar demais também é um problema de comunicação. Nem todo autista vai falar de menos. Ou às vezes o mesmo autista, em uma situação, por exemplo, se eu estou num ambiente que eu não conheço ninguém, que eu não estou me sentindo segura, ou então que a conversa não faz sentido pra mim participar, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar ali só observando. Quem olhar vai falar, nossa, que menina quieta. Em outra situação, quando começa a falar de um assunto que eu gosto e quando eu tô no meio de pessoas que eu gosto, eu posso começar a falar e não parar mais e até desgastar as pessoas por causa disso. Isso é um problema, que é lógico. Quando você tem um diagnóstico, você consegue pelo menos começar a trabalhar. E eu acho que eu comecei a perceber isso muito mais agora que eu sei que sou autista do que antes. Antes eu não tinha nem noção direito de como isso funcionava, enfim. Agora eu acho que eu tenho um pouco mais de controle nesse tipo de situação. Eu até conversando outro dia com os meus amigos, percebi que não sou só eu. Muita gente não se identifica com o extrovertido ou o introvertido. Eu, pelo menos, não me identifico com isso, porque tem momentos em que eu sou extrovertida e existem outros momentos em que eu vou ser introvertida, como eu estava explicando. Então, na verdade, hoje em dia, existe um outro termo que é o ambivertido, que é justamente esse mix das duas coisas. Em muitos casos, pode ser visto como uma coisa boa, porque pode ser uma pessoa que tem uma fácil adaptação ao ambiente, mas no meu caso, eu sou autista, então eu tenho dificuldade de lidar com mudanças. Foi o que eu falei. Em alguns momentos eu vou falar demais, em outros momentos eu vou falar de menos. Então, na verdade, se eu tivesse que escolher entre introvertida e extrovertida, eu acho que eu sou até mais extrovertida. Não é à toa que eu criei um podcast, porque eu gosto de falar. Por exemplo, autismo é um dos meus hiperfocos, então eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, quando eu descobri a possibilidade de ser autista, eu comecei a estudar, eu comecei a falar muito com os meus amigos, ao ponto de realmente ficar chato pra eles, de tipo, Pamela, você falar disso, sabe? E vendo esse cenário, eu lembrei que na adolescência, eu fui muito parecida quando eu virei fã de NX0. Em 2008, ali, eu virei fã de NX. Entre 2009 e comecinho de 2010, eu só falava disso. Eu lembro especificamente da minha amiga, a Julinha, ela falando, tipo, Pamela, ninguém mais aguenta ouvir você falar de NX0. Apesar disso, ela teve muita paciência comigo. Mas o que fez diferença naquela época foi porque eu comecei a mexer no Twitter, criei fã-clube. Ali eu tinha um ambiente onde eu podia falar de NX0 à vontade, ninguém reclamava que eu tava falando demais, que ali era o ambiente para isso, então tinha outras pessoas que queriam falar sobre isso, e aí eu parei de encher tanto saco com os meus amigos. O podcast, o conteúdo que eu já venho fazendo há um tempo para as redes sociais, é um pouco disso, é uma válvula de escape para eu poder falar sobre autismo, que é um tema que me importa muito e que eu quero muito falar, mas aqui eu consigo falar com pessoas que querem saber sobre o assunto, e eu não vou estar sendo inconveniente de tentar falar com pessoas que não querem saber sobre isso. Então, você vê que isso é um traço de extroversão, não de introversão, de querer falar, de precisar se manifestar, sabe? Por exemplo, a nossa rigidez cognitiva do autista faz com que a gente tenha um senso de justiça muito grande. E às vezes a gente acaba se irritando com certas injustiças, com certas situações que você pensa, tipo, nossa, eu não posso não falar nada, sabe? Situações de racismo, de machismo, homofobia. Eu me manifesto, eu não aguento ficar quieta. Isso vem até de uma crise do autista, né? Que é tipo um meltdown, de precisar falar, de precisar se manifestar. Você vê que isso também é uma coisa que não faria sentido para uma pessoa introvertida. A pessoa introvertida, ela vai ver uma situação dessa e talvez ela, não vou falar nada, não vou me manifestar porque eu não gosto de discussão, não gosto... Você tá entendendo? Uma coisa meio que não tem relação com a outra, eu acho. É importante que a gente tire essa ideia de que autistas necessariamente são pessoas que não gostam de falar. Tudo bem que sim, existem autistas que não falam, tem problemas realmente na fala, não na comunicação. Comunicação é uma coisa, a fala é outra. Tem autistas que não são verbais. E aí entra num outro campo, numa outra vivência, numa outra experiência. Mas não quer dizer que essa pessoa não queira comunicar alguma coisa. Por isso que existe a comunicação alternativa, que são algumas ferramentas, pode ser através de um tablet, alguma coisa assim, onde a pessoa consegue passar a mensagem que ela quer, mesmo que
ela não tenha a fala em si. Imagino eu que seja muito difícil para autistas não verbais não poder comunicar o que eles querem também, sabe? A gente precisa entender que existe essa diferença. Pode ser uma pessoa muito calada e ainda assim ter muita coisa ali querendo sair, querendo ser comunicada. Então a gente precisa entender que existem diferenças entre fala e comunicação. Autistas têm necessariamente problemas de comunicação e alguns podem ser falantes ou não. E alguns podem ficar em alguns momentos de crise não falante. Então essa pessoa não vai conseguir se comunicar através da fala num momento específico, mas em outros momentos ela vai. Então o espectro, ele é muito grande, ele é muito vasto e ele é muito diversificado. Cada autista vai ter uma necessidade, capacidades completamente diferentes. O que eu tô trazendo aqui é claro que tem a ver com a minha experiência, que eu consigo falar com mais autoridade. Mas ela não é a única experiência válida e nem é a única coisa que existe na face da Terra. Assim como, com certeza, devem existir sim autistas tímidos, introvertidos, que realmente não gostam de falar. Inclusive, sei de alguns que existem. Então, assim, sei que isso não é tão incomum assim, mas você entende que não é uma regra, né? Assim como tem autistas que amam falar pra internet aqui do jeito que eu tô fazendo, e tem outros que, tipo assim, tem pavor de aparecer na frente de uma câmera ou se apresentar em qualquer lugar. Então, autistas também têm personalidades, e uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. A gente precisa saber separar essas duas situações e não colocar o autista sempre dentro de uma mesma caixinha, como se todos funcionassem igual. Então, muitos de nós têm essa certa dualidade. Então, às vezes, a gente vai de um extremo a outro, entre parecer introvertido e extrovertido. E, por exemplo, no meu caso, eu sinto que a rigidez cognitiva me faz querer me manter no mesmo lugar, ao mesmo tempo que eu quero viver as coisas e ter a sensação de que eu estou aproveitando a vida. Isso é meio complicado. É como se realmente ficasse mais difícil eu viver a minha verdadeira personalidade de extrovertida porque eu sou autista. Então, a rigidez cognitiva do autismo é como se me atrapalhasse eu viver as coisas que a minha extroversão gostaria, ou a meu lado extrovertido gostaria. Também não é tão 880, né? Alguém é extrovertido ou introvertido. Eu acho que existe uma escala. Talvez eu me identifique mesmo mais como ambivertida. Mas a questão que eu tô querendo trazer aqui é isso da ambiguidade, né? De eu querer viver as coisas e ao mesmo tempo o autismo falar tipo, olha, não se mete aí porque é um ambiente desconhecido, você não vai saber como lidar. E sim, talvez isso te gere crises. É meio complicado, é meio controverso esse lado. Quando a pessoa ainda tem TDAH junto, que não é o meu caso, às vezes é pior ainda essa ambiguidade, porque TDAH tem outras características que são muito mais de extroversão ainda. Inclusive, eu já achei que eu tenho algumas características de TDAH justamente por esse lado um pouco mais extrovertido meu. Mas no final, a avaliação não deu que eu sou TDAH, mas também tem algumas características das altas habilidades que podem trazer para esse lado de necessidade de coisas novas, porque existe uma certa criatividade, né, na pessoa com altas habilidades. Então, assim, eu mesma falo que eu não sou uma pessoa comum, sabe? O que a gente conseguiu fechar foi diagnóstico de autismo, mas eu também tenho algumas coisas ali que pode ser considerado altas habilidades. E o TDAH eu tenho pouquíssimas questões, mas assim, as pessoas não são um ou outro, sabe? Que nem na questão das altas habilidades. Eu tô ali numa linha tênue entre um e outro. E a ciência às vezes vê de uma forma muito tipo 880, sabe? E a verdade é que o ser humano é complexo, né? Então nem todos vão se encaixar dentro dessa caixinha fechada. Ao contrário do autismo, que realmente eu entendo que ele existe ou ele não existe. O que pode existir são pessoas que têm características de autismo, mas não fecham o diagnóstico por não ter todos os prejuízos que são causados pelo autismo. Então tem pessoas que estão ali dentro do espectro ampliado, né, que as pessoas dizem. São pessoas que têm características, mas que não fecham diagnósticos por não ter todas as questões, todos os quesitos que são necessários para fechar um diagnóstico. Mas isso não quer dizer que ela não passe por algumas dificuldades que um autista também enfrenta. Essa questão de quando o autista começa a compartilhar informações demais, que às vezes não são nem necessárias, as pessoas chamam de oversharing, né? Que é tipo muita informação. Isso também pode ser um sinal de extroversão, principalmente quando a pessoa de repente começa a falar de hiperfoco e tudo mais. E um exemplo disso que eu vi recentemente
recentemente foi a nova temporada de Amor no Espectro. Eu amo aquela série, eu sou apaixonada naquela série. Ali tem um casal específico, tem uma moça, inclusive, que ela fala: ele não é tão extrovertido quanto eu. Tem um cara também que ele é mais extrovertido, a menina é mais quietinha. A maioria das pessoas que estão dentro desse reality são autistas. É legal essa série também pra gente ver que existem diferentes personalidades, mesmo todos ali sendo autistas, né? Então, existe o mais extrovertido, existe o mais introvertido, e essa série é perfeita, além de mostrar a questão de relacionamento, enfim, como eles lidam com essa questão. Também é interessante para ver que a personalidade de um é completamente diferente do outro e que o espectro realmente é tão amplo, né? As pessoas podem ser completamente diferentes. O autismo não define a nossa personalidade, apesar de ter uma certa relação. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu acho que influencia um pouco, por exemplo, o meu gosto musical por rock. Tem tipos de som que me incomoda, porque tem a ver com a minha sensibilidade auditiva. Então, falar que o autismo não influencia em nada na minha personalidade, na verdade é uma mentira, porque assim, tem coisas que vêm do autismo. Um som me agradar mais do que outro, por exemplo, sertanejo. Eu não entendo quem gosta de sertanejo, porque pra mim todos os cantores têm um timbre meio estranho que não me agrada, mas isso tem a ver com a minha sensibilidade. Agora, rock, eu gosto de tudo. Tem músicas que me acalmam e que são, tipo, que as pessoas chamariam de pesada, pra mim não, é o som que me agrada, mas isso tudo vem da minha sensibilidade. Então eu acho sim que o autismo pode influenciar em alguns fatores da personalidade, mas ele não é determinante. Um fator que conta, porque a gente pode nascer extrovertido, como eu disse, mas por ser autista e ficando um pouco mais quieto. Isso não quer dizer que a nossa personalidade mudou. Eu acho que isso só quer dizer que a sociedade, o lugar onde a gente está, o nosso momento de vida ou as situações que a gente passa ao longo da vida vão moldando um pouco como a gente se comporta. Mas eu não acho que isso muda a nossa personalidade, porque quando a gente é livre para ser quem a gente é, para ser a gente de verdade, a gente acaba mostrando a nossa personalidade, independente desses fatores, como o medo, como a vergonha, como a insegurança, como a autoestima que eu citei mais no começo do episódio. Então a gente precisa tirar essa ideia da cabeça que existe um jeito certo de ser autista, né? Que é muitas vezes o que as pessoas argumentam na internet para tentar invalidar o diagnóstico dos outros. Um exemplo de uma coisa que eu acho até curiosa, que pra mim eu acho diferente, tipo assim, nossa, é estranho que eu sou autista e ao mesmo tempo eu lido com isso de uma forma diferente. Eu nunca gostei da ideia de trabalhar dentro de uma empresa específica, porque eu fiz publicidade e um dos caminhos que muitas pessoas tomam dentro dessa área é ir trabalhar no marketing de uma empresa específica. E sinceramente, eu nunca curti essa opção. Imagina você trabalhar com uma marca só, um produto só, uma linguagem só. Pra mim me parecia meio chato. Isso eu acho que talvez venha da questão de altas habilidades. Mas você entende que mesmo tendo a rigidez cognitiva do autismo, ainda sinto necessidade de ter novidades no meu trabalho, porque o meu trabalho envolve criatividade. Como envolve criatividade, eu gosto de ter várias áreas para trabalhar, então vários clientes diferentes, porque parece que quando você tem vários clientes, vários cenários diferentes para trabalhar, você consegue ser mais criativo, pelo menos na minha opinião funciona assim. Eu acho que a minha criatividade funciona melhor, justamente por eu não estar trabalhando só com um cliente específico, mas por eu ter vários tipos de clientes diferentes na minha agência. Isso alimenta a minha criatividade, isso faz com que eu pense, no cenário de um cliente X, a gente trabalhou de tal jeito. E aí tentar adaptar, por exemplo, a estratégia para um outro cliente Y dentro de um outro cenário completamente diferente. Para mim, isso é motivador, sabe? Para mim, isso alimenta o meu gosto pelo meu trabalho. E engraçado que isso é completamente o oposto do que talvez as pessoas acreditem que faça sentido para um autista, mas esse é o jeito que eu lido. E sempre foi assim, desde que eu me formei, eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria ir trabalhar numa empresa específica e focar apenas em um produto, em um serviço, mesmo que seja um serviço que eu goste muito, porque eu sinto que eu preciso dessa mudança de uma área para outra para que a minha criatividade funcione melhor. Isso tudo que eu tô falando sobre características únicas de autistas serem únicos e tudo mais, é porque muitas vezes o autismo, ele não vem sozinho, né? Grande parte de autistas, por exemplo, tem deficiência intelectual e existem uma porcentagem também considerável que tem TDAH, que é bem mais alta, inclusive, se eu não me engano, e tem uma porcentagem também considerável que tem altas habilidades. Tanto o TDAH como as altas habilidades, elas podem
mascarar as características do autismo. Então, foi o que eu tava falando agora. Por exemplo, eu sou autista, sou rígida e tudo mais. Mas, por outro lado, por eu ter um pezinho ali nas altas habilidades, eu também sinto essa necessidade de mudança em algumas situações. O TDAH, por exemplo, são pessoas que sabem normalmente se comunicar muito bem. Ou até altas habilidades também. Algumas altas habilidades são focadas em comunicação, que não é o meu caso. Mas muitas pessoas superdotadas são superdotadas na área de comunicação. E aí elas se comunicam muito bem. Essas características, tanto do TDAH quanto das altas habilidades, podem mascarar a dificuldade de comunicação, por exemplo, do autista. Porque mesmo que ele tenha essa dificuldade, ele vai aprendendo através das habilidades ou de questões, por exemplo, mesmo do presente no TDAH, se comunicar de forma melhor ou a mascarar as características esquisitas que venham do autismo, sabe? São situações que também ajudam para que, tipo, o espectro seja tão amplo e tão diversificado e pessoas autistas sejam tão diferentes umas das outras. O episódio de hoje é sobre isso. Eu acho que eu consegui passar bastante da mensagem que eu queria aqui, dessa diversidade que envolve o espectro, né? Porque a gente realmente é muito diferente uns dos outros, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças até dentro do espectro. Eu espero de verdade que isso ajude também a levar a conscientização sobre o autismo para que as pessoas não fiquem dentro dessa ideia antiquada de que se você não tem certa coisa que a criança de 7 anos que ele conhece tem, então você não é autista suficiente. A gente precisa desmistificar esse tipo de coisa. Espero também que a minha coluna nesse episódio esteja ficando um pouquinho melhor. Acho que não completamente, mas eu mudei a posição que eu sento porque eu percebi que, nossa, eu tô muito torta nos episódios. Então, eu tô aqui um pouco mais relaxada, com as pernas pra cima, justamente pra ficar com a coluna um pouco mais certa. Espero que tenha funcionado. E me conta aí se você gostou, se você se identifica com as minhas características, se é completamente diferente, enfim, eu vou gostar de saber. Não se esqueça de ou se inscrever no canal de YouTube, se você estiver no YouTube, ou seguir o podcast se você estiver no Spotify. Se estiver no YouTube também deixa um like no vídeo. E se você estiver no Spotify, você pode ajudar classificando, né, como 5 estrelas o podcast. Isso ajuda bastante, tá bom? E até o próximo episódio, galera. Obrigada por ter assistido até aqui.